Sejam muito bem-vindos, meu colega médico, radiologista e residente de radiologia. Seja muito bem-vindo a este programa, o programa Radiologista de Alta Performance. Seja muito bem-vindo a este programa, mais uma live aqui do nosso canal do YouTube. E aqui nesse programa eu vou mostrar para você o que você precisa fazer para focar na sua carreira como radiologista e se tornar um radiologista excelente. Então fique aqui comigo hoje que nós vamos aqui hoje falar sobre laudos. O que fazer para dar um laudo assertivo, um laudo rápido e um laudo sem enrolação. Então, se você é residente de radiologia, se você é R1, se você é R2, se você é R3, se você é aí radiologista aí recém-formado, isso também vai ajudar você. Então, hoje vamos falar sobre esse tema que é essencial para quem está aí no início da jornada como radiologista ou como você que é residente que está aí começando a sua jornada como radiologista. Como fazer para um laudo que você dá, ele seja rápido, seja assertivo, um laudo que seja sem enrolação. E você precisa saber que um bom laudo, ele não só vai refletir o seu conhecimento técnico, mas também a chave para o seu sucesso como no dia a dia para você como residente. Isso aí vai mudar toda a sua trajetória como residente. Afinal, laudar não é apenas descrever imagens, é interpretar, é você conectar informações clínicas e entregar respostas que realmente o médico solicitante e o paciente vão precisar. E o melhor, isso pode ser feito com mais segurança e com muito menos estresse, tá? Então, antes da gente avançar aqui, é importante esclarecer o que a gente não vai falar aqui nessa live. Eu não vou falar aqui para você sobre decorar achados radiológicos, para decorar aí listas intermináveis aí de diagnósticos diferenciais, sair colocando aquele 300 diagnósticos diferenciais que também não ajudam o médico, né, que pediu o exame e não vai levar você a lugar nenhum também, nem você, nem o paciente, nem o médico, ou seja, não ajuda ninguém. Ou seja, não adianta você colocar lá 400 hipóteses diagnósticas, que isso não vai ajudar o médico que pediu o exame. Você precisa sintetizar e colocar ali aquela hipótese que é a mais provável, ou aquelas, né, e não um monte, mas 2 ou 3 hipóteses que são mais prováveis. E isso não é sobre você também entregar aí um laudo genérico ou seguir aí talvez um modelo automático que também não vai agregar nenhum valor ao médico solicitante ou paciente, né? E aí o objetivo aqui para eu conversar com você é que você aprenda a raciocinar de forma sistematizada, de forma prática e de forma focada em resultados reais, tá? Agora que você entendeu aqui, agora que eu mostrei para você o que nós vamos falar aqui hoje, um ponto crucial que eu preciso falar para você aqui. Qual é a diferença entre um bom laudo e um laudo ruim? Muita gente acredita que um laudo extenso, um laudo cheio de descrições detalhadas, cheio de termo técnico, é sinônimo de qualidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, um laudo cheio de floreios, sem uma conclusão objetiva, é um laudo muito ruim. Imagina o médico solicitando aí, o médico que pediu o seu exame, recebendo um laudo como esse. Ele vai precisar interpretar aí, talvez por conta própria, o que é relevante. E no fim, ele vai ter que tomar decisão, talvez equivocada, porque o seu laudo é ruim, porque o seu laudo não é conclusivo, porque o seu laudo não é assertivo. No fim, você colocou um monte de informação ali jogada que o médico que pediu o exame, ele que vai ter que interpretar, quando na verdade era você que tinha que interpretar e ser claro o suficiente a respeito do diagnóstico que você está sugerindo. Agora, um bom laudo é exatamente o oposto disso. É um laudo conciso, é um laudo direto, é um laudo assertivo. Ele vai entregar a resposta que o médico, né, que o médico que é solicitante ele está buscando. Ele não só, você não vai só descrever ali o que você viu na imagem, mas você vai ter que conectar isso
com o contexto clínico do paciente e apontar o diagnóstico mais provável ou as hipóteses diagnósticas mais relevantes. E tudo isso precisa ser feito sem nenhuma enrolação, tá? E além disso, um laudo ele tem outras características importantes. Um bom laudo ele tem outras características importantes. A primeira característica importantíssima de um bom laudo é organização clara. Ele vai seguir uma sistemática que facilite a leitura. Ele vai direto ao ponto. A segunda coisa é adequação ao contexto clínico. Você não tem apenas que descrever imagens, você precisa necessariamente correlacionar esses achados do exame com a história do paciente. Não é você escrever ali no laudo correlacionar com dados clínicos, não é o médico que precisa fazer isso, é você que faz isso, tá? Então, perceba que eu sei que às vezes, não tem essa história clínica toda, né, às vezes é muito ruim também a solicitação do exame, mas na medida do possível você precisa conectar a sua imagem com a história clínica. Terceiro ponto aqui, cuidado com o impacto das palavras. Você não precisa ficar colocando jargões desnecessários, palavras desnecessárias, termos que soem, que sejam ambíguos, que soem, que possam dar dupla interpretação, ou seja, qualquer coisa que possa gerar dúvidas. Então você precisa ter cuidado com o que você vai escrever para que isso não gere dúvida. Tá? Não é se livrar daquele laudo, é simplesmente pensar se o que você está escrevendo vai gerar uma dúvida ou se aquilo ali, de fato, é muito claro para quem está recebendo. Quarta característica aqui, muito importante, agilidade sem perder qualidade. Você que é residente, você que é radiologista, você sabe que você trabalha hoje em muitos lugares por produção, o que significa que você precisa produzir uma quantidade de exames para que você, né, tenha aí uma remuneração, né, adequada. E produzir muitos exames, obviamente, isso tem um limite, né, a gente não está falando aqui de você, sair, laudando de qualquer jeito, existe um limite, mas a gente sabe que, se você não for ágil, e ser ágil significa ser sucinto, significa ser objetivo, de forma que você consiga dar aquele laudo com uma certa velocidade, né, uma velocidade razoável, mas que você não perca a qualidade. Existe um equilíbrio aí e esse equilíbrio precisa ser atingido. Quanto antes você atingir este equilíbrio, melhor será para você no seu dia a dia. Então, um laudo que é produzido de forma eficiente, respeitando prazos, né, e sem comprometer o conteúdo. O mais importante é, um bom laudo ele vai valorizar o seu trabalho e ele vai fazer com que o médico solicitante confie em você. Quando o laudo ele é direto, quando o laudo ele é assertivo, quando o laudo responde realmente o que importa, você não só vai facilitar o trabalho do seu colega, mas você também vai contribuir de forma direta para o desfecho clínico do seu paciente. Bom, agora que eu já falei para você o que é um bom laudo e o que não é um bom laudo, eu quero mostrar para você por que esse tema é uma grande oportunidade para você. Porque se você está no início da sua jornada como residente, este é o momento mais propício para você se atentar a isso aqui que eu estou te falando. Mas antes a gente vai, eu vou mapear aqui para vocês, eu vou dizer para vocês aqui as principais objeções que podem passar aí pela sua cabeça quando você escuta esse assunto, principalmente você que é residente, principalmente você que é R1. Eu aposto que você já pensou alguma coisa parecida com isso aqui, por exemplo. Você deve estar pensando assim: "Ah, mas eu sou residente, ninguém espera que eu faça laudos perfeitos agora". Esse pensamento, ele é de fato muito comum, mas eu vou te dizer, os médicos solicitantes, eles não fazem nenhuma distinção entre um laudo feito por um residente ou um laudo feito por um radiologista mais experiente. Ele quer só uma coisa, ele quer resposta clara e ele quer um laudo útil, independente do seu nível de experiência. Portanto, aprender a laudar bem desde agora não é só um diferencial, é o que de fato vai fazer você se destacar e fazer com que as pessoas
confiem em você, tá? Confie em você. O médico solicitante, ele vai confiar em você. Número 2, você às vezes pode estar aí pensando: "Ah, fazer um laudo que seja conciso, que seja assertivo, parece algo muito avançado para mim agora no ponto que eu me encontro". Bom, pode parecer complicado, eu sei, mas é exatamente por isso que eu estou aqui com você. A habilidade de você fazer laudos objetivos não depende de anos de experiência, mas sim de uma metodologia clara e uma metodologia prática, que você pode começar desde já. E eu vou mostrar que isso aqui é algo que você pode dominar mesmo como residente. Outra coisa que você pode estar pensando aí é: "Ah, eu já demoro muito para laudar". Se eu for focar aí, em ser conciso, né, se eu tiver ainda essa preocupação, eh eu eu escrevo um laudo, depois assim: "Mas será que está conciso? Será que não está? Será que está assertivo?". Eu vou levar ainda mais tempo para laudar. Essa é uma das maiores armadilhas, né. Na verdade, o que faz você demorar mais é justamente a falta de sistematização. Quando você aprende a seguir um método que seja estruturado, você ganha tempo, porque você sabe exatamente o que você tem que olhar e o que você tem que descrever e como você tem que concluir. É como organizar uma mala. Quando você tem um sistema, tudo cabe e tudo vai ficar mais rápido, tá? Se você superar essas suas objeções e investir no desenvolvimento dessa sua habilidade agora, como residente, você vai perceber que você vai já sair na frente de muitos colegas, você vai ganhar confiança, agilidade e muita, eh, destreza ao laudar. E principalmente, você vai construir já no início da sua carreira, já como residente, uma reputação já muito sólida ali como um bom radiologista, ou seja, um radiologista que de fato entrega valor real para os seus pacientes. Essa é a sua chance de começar a evitar erros que muitos só vão perceber depois de muitos anos de prática. Aí sim ele vai perceber que ser lento, de não ter um sistema, de não ter um método, isso faz ele dar menos laudo e, além de dar menos laudo, laudos piores, laudos mais confusos, laudos mais desorganizados. Então, se você está no início da sua carreira, então essa é a hora que você precisa se preocupar com isso. E aí talvez você esteja pensando: "Será que realmente eu preciso focar nisso agora, nesse momento?". Essa é de fato uma pergunta que é válida, né, mas eu quero que você reflita comigo. Será que se você não investir em você, de fato aprender a laudar agora de forma assertiva e eficiente desde já, algumas coisas podem acontecer. Primeira coisa, você vai continuar inseguro, tá? Cada vez que você abrir um caso mais complexo, vai sentir aquela dúvida se você está realmente interpretando a imagem de forma correta ou se você está entregando o que o médico solicitante está precisando, tá? Então, no fim, é isso que você tem que pensar. Será que eu estou entregando o que o médico solicitante está precisando? Essa insegurança, ela pode acompanhar você por anos. Não se iluda achando que você vai terminar a sua residência e que você no outro dia vai acordar como um passe de mágica, agora está seguro e não vai ter mais esse tipo de segurança. Número 2, perceba que você sabendo já, laudar de forma rápida, assertiva e eficiente, você vai ser visto, com muito, eh, com outros olhos em relação aos seus outros colegas de residência, né. Sem uma sistemática clara, os seus laudos eles podem passar aí desapercebidos ou até gerar dúvidas aí com os solicitantes, né, dificultando que você construa uma reputação de fato de confiança. E eu tô falando isso para vocês porque eu não me preocupei com isso quando eu estava no início da residência, estava preocupado ali em aprender as doenças, né, e não de fato a laudar. E no fim, você precisa aprender a laudar, tá. Bom, você precisa entender que o tempo ele será o seu maior inimigo. Quanto mais você adiar, mais difícil vai ser você mudar os seus hábitos. Aí lá na frente, quando você tiver já 1 ano, quando tiver terminado a residência, já acostumado aí com um método aí que você improvisou, vai ser muito mais trabalhoso você reestruturar a forma como você lauda.
E aí você pode acabar perdendo algumas oportunidades. Médicos que são reconhecidos pela qualidade dos seus laudos, eles não só vão ganhar respeito aí no hospital, porque o médico solicitante só vai querer aquele seu laudo, ele só vai querer aquele laudo com você, né, dependendo de onde você esteja trabalhando, principalmente se você trabalha numa cidade pequena, né, onde você é o único ou tem poucos radiologistas, então você tem um contato muito próximo, muito íntimo aí com os médicos solicitantes, isso vai se exacerbar mais ainda. Então, você pode acabar perdendo, né, para outro colega, né, que tem aí uma sistematização, um laudo melhor do que o seu, porque, ele sabe e você não se preocupou com isso, e ele de alguma maneira se preocupou, ele foi um pouco mais ágil do que você. E agora vem a pergunta que você pode estar se fazendo aí: quando é o melhor momento para eu então de fato investir? Será que no R1, será que no R2, será que no R3? Eu acho que o melhor momento é agora. Desde o primeiro laudo que você dá, primeiro dia que você escreve um laudo, a hora é agora para você tornar-se conciso, tornar-se objetivo e claro. E aí, durante a residência, você está ali no ambiente que é ideal para você errar, para você aprender, para você ajustar. Você tem supervisão e você tem aí outros colegas para você discutir casos aí em tempo real, para você se dedicar ao estudo. Então, quanto mais cedo você aplicar o método de forma estruturada, mais rápido você vai colher os seus benefícios. Então, pensa nisso, é como se você estivesse aprendendo a dirigir, né? Quanto mais cedo você desenvolver ali os reflexos corretos, mais natural vai se tornar ao longo aí da sua vida. Então, não espere você se formar, não espere você terminar a residência para você perceber que você poderia ter aprendido isso desde o início da sua jornada. Então, aí, cada laudo que você faz hoje é uma oportunidade para você se tornar melhor e de você se destacar, tá? E aí, eh, como fazer isso então, Rafael? Como eu vou fazer? Você está falando para eu fazer, mas me diz aí como é que eu faço então? Bom, o maior erro de você está na falta de sistematização. Muitos residentes eles começam a descrever tudo o que vem na imagem de forma desorganizada, sem aí considerar o que realmente é relevante para o caso clínico. Outro erro comum é você focar demais na descrição dos achados e você esquecer de correlacionar com a clínica ou de você fornecer uma conclusão que seja objetiva. E aí, no fim disso tudo, é um laudo que é extenso e é um laudo que confunde muito mais do que ajuda, tá? E aí, então, por onde que você começa? Primeira coisa é, comece pelo básico. Primeira coisa é, leia atentamente o pedido médico antes de você olhar para a imagem. Tá, eu sei, muitos pedidos médicos não tem nada escrito, ou se tem, tem sintomas escritos, né, dor abdominal, né, eh cefaleia até tudo bem, né, mas tem assim, dor abdominal mais comum, né, ou então dispneia, ou então asma, eh, não tem uma hipótese diagnóstica, não tem achados, eh, de exame físico e de história clínica que ajudam você, eu sei disso. Mas eu estou falando aqui para os casos que têm essas informações que são o mínimo, a minoria, né, mas quando tem, isso te ajuda. E se você também tiver a possibilidade de você entrar em contato aí com o médico que pediu o exame, se você aí está num lugar que você tem essa facilidade, faça isso, principalmente nos casos, né, mais que sejam aí talvez mais complexos, ou que você julgue mais complexo. Então olhe o pedido do exame. E aí, você faça uma pergunta para você mesmo. Essa pergunta é a pergunta principal que você tem que se fazer. Qual é a dúvida principal que o médico que pediu esse exame quer esclarecer? Essa dúvida é a dúvida que você essa pergunta é a pergunta que você precisa ter na sua cabeça, assim, toda hora. E você vai se perguntar isso, e quando você escrever o laudo, quando você concluir, você precisa se perguntar: "Será que eu respondi a dúvida desse médico?". A primeira coisa é, você pode responder a dúvida dele, ok, o exame pode responder a dúvida dele, o exame pode não responder a dúvida dele, e aí você passa isso para o laudo. E se o exame não responde à dúvida dele, você tem a obrigação, se for o caso,
de indicar o próximo exame que responde à dúvida dele. Então, essa é a sua função, essa é a maneira que você tem de ajudar ele, é de ajudar o paciente ali no fim, na ponta final. Isso vai ajudar, e essa pergunta, ela já começa a direcionar a sua análise e priorizar os achados mais importantes daquele exame. E como você vai organizar isso então? Eu organizo em 3 etapas principais. Primeira coisa é a história clínica, ler o pedido, entenda o contexto desse paciente, é a primeira coisa. Número 2, análise sistematizada, aí você vai pegar a imagem e você vai dividir essa imagem em regiões ou sistemas e vai analisar cada uma dessas partes de forma metódica, com método. E o número 3 é conclusão objetiva. Você vai resumir esses achados relevantes e vai correlacionar isso com a história para você entregar de fato uma resposta clara para o seu solicitante. Então, e essa conclusão ela tem várias maneiras de serem feitas, tá? Eu poderia gastar uma live aqui só falando dessas conclusões, de como isso vai ser feito. Eu tenho uma maneira de fazer, que eu acho que julgo ser a melhor maneira, né, mas tem outras pessoas que têm outros jeitos de fazer, e aí cada um vai julgar a maneira melhor de fazer, mas eu tenho um jeito, uma maneira para fazer isso, tá. Mas aí isso aí é tema para para outra live, senão isso aqui vai ficar muito longo, tá. Bom, a melhor forma de você aprender a laudar é agora, durante a residência. Então, se você organizar essas 3 etapas, já agora na residência, quando você está sempre essa pergunta fica na sua cabeça, qual a principal dúvida que o médico solicitante quer esclarecer, e organiza isso em 3 etapas: história clínica, análise sistematizada e uma conclusão objetiva. E esse agora é o momento que você está aí, se você está na residência, esse é o momento ideal para você errar, para você receber feedback, para você construir aí um método sólido que vai levar isso para toda a sua carreira. Não espere você se formar para você corrigir esses seus maus hábitos, tá? E você tem eu tenho alguns exemplos de como você faz isso, tá. Então, vamos lá. Imagina que você está laudando uma tomografia de crânio de um paciente que sofreu um trauma. O pedido é: paciente sofreu TCE, avaliar fraturas e sangramentos intracranianos. Como seria um jeito errado de você, eh, descrever essas alterações? Você vai descrever isso de maneira errada, um laudo extenso, escrevendo áreas hiperdensas ou áreas hipodensas, sem você concluir se há ou não ali uma hemorragia, né, porque você tem dúvida, porque você está inseguro, né, dependendo da hemorragia ou não, você fica descrevendo isso e não conclui nada. O jeito certo e que vai direto ao ponto seria mais ou menos assim: uma presença de um hematoma subdural agudo na região frontotemporal direita, sem fraturas associadas, e não há sinais de herniação cerebral. É direto, é relevante e é útil. Você disse o que o paciente tinha, você disse o que o médico queria saber, se tinha ou se não tinha herniação, porque essa é uma pergunta que ele quer responder. Então você foi direto, você foi relevante, você foi útil, você gastou 2 linhas para concluir de forma rápida, de forma assertiva e de forma concisa, tá. Então, você precisa sempre revisar a sua sistemática e aprimorar ela. Sempre faça isso, para que isso seja para que esse hábito ele torne-se constante quando você está laudando. Então eu sugiro que a cada semana você revise pelo menos 3 laudos com um olhar crítico. Você pegou, você deu o laudo e você tem que se perguntar: "Isso aqui está claro? Isso aqui responde ao pedido? Isso aqui é direto? Isso aqui é útil?". Essas perguntas você precisa fazer de maneira intencional, de maneira crítica. Essa é a melhor forma de você praticar com intencionalidade. Use os casos de treino, revise os casos aí dos seus staff, dos colegas mais experientes. Veja, tem gente que vai laudar, de forma extensa que você não vai gostar, tá. Então aqueles seus staffs, daqueles seus chefes que você, né, julga que dão um bom laudo, agora que eu expliquei para você o que é um bom laudo, né, pegue esses casos, porque tem gente que dá bons laudos, pegue esses casos e olha esses casos, veja como que escreve, veja a maneira que ele é sucinto, né, e sempre peça um feedback dos seus laudos. Além disso, você também precisa, né, para facilitar, você pode manter um checklist mental para garantir que cada laudo seja completo, seja objetivo e seja bem estruturado. Então, se você ainda não tem uma sistemática clara, comece aí pelo modelo básico. Primeira coisa é contextualize o pedido médico.
contextualizou. Segundo, analise as imagens numa sequência lógica, ou seja, com método. Cada exame que você analisar, você sempre tem que ter uma sequência lógica, porque senão você vai deixar passar lesão, vai deixar passar diagnóstico. Número 2, pegue e descreva apenas os achados que são relevantes e depois você conclua com uma resposta clara. Então, esse aqui é um sisteminha, um modelinho básico para você já ir aplicando aí nos seus laudos. Se você está começando a residência, você já está laudando, você ainda não tem essa sistemática clara, pode usar essa, que essa vai ajudar você. Mesmo se você não tiver ferramentas, veja que você não tenha nenhum algoritmo avançado, esse método já vai colocar você à frente de muita gente que não tem método, tá? Então, suponha que seja um caso, por exemplo, aí, de um pedido de tomografia de abdômen com paciente com dor no flanco direito. E o objetivo é avaliar a possibilidade do paciente ter um cálculo renal ou complicações associadas. E aí você vai usar o quê? O roteiro que eu acabei de falar. Como é que você vai falar então isso? Primeira coisa, leia o pedido médico, tá? Isso tem que estar na sua rotina. Primeira coisa que você faz é abrir o pedido médico para ver se tem uma história ali, tá? Tendo uma história, você já contextualizou ali o pedido. Depois você vai identificar, vai descrever o que? Os cálculos, dilatações e possíveis sinais de inflamação neste paciente, por exemplo, um sinal de uma pielonefrite. E aí você concluiria o diagnóstico, né, como mais provável ou hipóteses relevantes como uma litíase em ureter distal direito com hidronefrose moderada montante, sem sinais de pielonefrite, por exemplo, porque essa é uma informação talvez relevante para o médico, né? Se eu tenho uma uropatia obstrutiva e esse paciente tem dor lombar, será que ele não tem também uma pielonefrite, já que essa uropatia obstrutiva pode levar a uma pielonefrite? Então você já descarta ali a possibilidade de pielonefrite. Claro, ele vai usar a história clínica, se o paciente não tiver com febre, se o paciente não tiver aí com o hemograma alterado, tem outras coisas, óbvio, mas essa é a sua função. Se a tomografia não tem sinal de pielonefrite, você escreve que não tem sinal de pielonefrite. Tá? Porque essa é de fato é uma informação relevante, tá? Então, você, ao fazer laudos concisos e assertivos, é bom até o ponto em que você não deixe de descrever algo importante. Então, perceba, fazer laudos concisos e objetivos é bom até o ponto em que você não deixe de descrever alguma coisa importante. Ser conciso não significa que você tem que omitir informação relevante. Significa você priorizar e você organizar os dados para facilitar a interpretação clínica do seu exame e para você ajudar o seu médico. Nenhum médico quer ficar lendo laudo de 3 páginas, ninguém quer isso. Nem você quer escrever, nem o médico quer ler e nem o paciente quer receber um laudo assim. Ou seja, isso é ruim para todos que estão envolvidos nesse processo. Ah, Rafael, mas então existe alguma situação em que um laudo conciso não é bom? Até existe, tá? Em casos assim extremamente complexos, como por exemplo um laudo oncológico, até um laudo oncológico ele pode ser conciso. Óbvio que dependendo, né, de quantas lesões precisam ali ser ditas, ele não vai ser tão curto assim, tá? Mas isso é a exceção, isso não é a regra. Tem outros casos também, como por exemplo, um paciente politraumatizado, e aí tem um monte de achado, e aí pode ser sim que você tenha necessidade de fazer ali naquele caso pontual um laudo um pouco mais descritivo, mas ainda assim um laudo organizado e de certa forma conciso. Nesse caso, você tem que priorizar clareza e objetividade. Isso sempre vai ser um mantra indispensável para você, clareza e objetividade. Então, um laudo conciso, um laudo que seja conciso e que seja assertivo, ele vai gerar os seguintes efeitos colaterais positivos. Ele vai dar mais confiança para o médico solicitante, o médico que recebe ele vai ser mais confiante naquele laudo, em você, né, que escreveu aquele laudo. Esse médico ele vai ter uma maior agilidade para atender esse paciente, porque só tem ali de fato informação relevante,
Você como radiologista vai ser reconhecido, né, por essa habilidade, dar bons laudos. Nossa, eu gosto do laudo daquele cara, é um laudo bom, né, é um laudo bom. E o único efeito negativo seria se você tentasse, ser aí talvez conciso demais, a ponto de omitir informações importantes. E aí por isso que o equilíbrio nessas 2 coisas é, de fato, fundamental, tá bom? Então, resumindo então o que você viu aqui comigo. Eu falei para você o que é um laudo bom e o que é um laudo ruim. Um laudo bom, um laudo conciso, um laudo objetivo, um laudo útil. Enquanto um laudo ruim é um laudo que é extenso, um laudo cheio de descrições irrelevantes e sem nenhuma organização e conclusão clara. Eu mostrei para você por que que esse tema aqui é uma oportunidade para você. Aprender a fazer laudos assertivos agora, na residência, ajuda você a se destacar, a ganhar confiança dos seus outros residentes, dos seus R+, dos seus chefes e ajuda você a evitar erros que podem impactar a sua carreira aí no futuro. Mostrei para você os erros mais comuns que vocês cometem ao laudar, que é falta de sistematização, excesso de descrições e ausência de conexão com o contexto clínico do paciente. Mostrei para você como começar a melhorar agora. Use o método estruturado, entenda o pedido médico, analise de forma sistemática e conclua isso com clareza. Pratique revisando os seus próprios laudos e ajustando ele para tornar isso mais objetivo. E por último, o impacto que você vai ter ao investir nisso aqui agora. Você ganha tempo, você torna-se eficiente e reconhecido e você vai construir uma base sólida para sua carreira como radiologista. Então, eu mostrei para você hoje que é possível você transformar a maneira como você faz laudos, tornando esse processo aí muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais assertivo, e a partir de agora você tem já aí o conhecimento para você dar aí os primeiros passos para começar essa mudança. Então, a decisão de você aplicar ou não está aí na sua mão. Então, lembre-se, quanto mais cedo você investir nisso, mais rápido você vai colher os frutos. Então, se você me acompanha aqui neste canal, né, fazemos lives, essa foi uma live aí, né, mais, eh, de elevação de nível de consciência, talvez foi uma coisa que você não conheça ou que você estivesse deixando de lado, mas a gente tem também conteúdos mais técnicos aqui, mostrando aí alterações nos exames. Hoje eu não mostrei exame de imagem, mas a gente tem aí um monte de conteúdo técnico aí no nosso canal do YouTube. Então, se você me acompanha aqui, se você é residente, se você é médico radiologista já aí recém-formado, assista os vídeos aí do canal que vão ajudar você muito aí na sua prática clínica, na sua prática diária, tá bom? Então, um abraço e eu vejo vocês na próxima live. Aproveita, dá um clique aí, dá um like no vídeo aí e encaminha esse vídeo aí para um colega seu que você sabe que também precisa saber disso, tá? Ou um colega seu aí que você gosta e que você, né, fale: "Nossa, isso aqui vai ser legal para ele". Então, comenta aí no faça comentários aí também, se você teve alguma dúvida, se você quer dar alguma sugestão, também comenta aí, tá bom? Então um abraço, vejo vocês aí na próxima live.